Castanho Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao canal e finalmente eu vou reagir ao trailer de One Piece segunda temporada do live action. Sem mais enrolas, vamos ao react. Eu queria ter feito antes, só que eu fiquei doente, velho, malzão mesmo, umas semanas, tá ligado? Aí não deu pra fazer antes, mas bora lá. Whisper. Espero que não flop no YouTube esse vídeo. Mas eu posso ter a sua ajuda compartilhando e deixando aquele like para mostrar que você gostou e o YouTube recomendar a outras pessoas. Caramba, velho! A representação dos poderes da Robin. A produção tá bem melhor nessa temporada, né, velho? E assim, eles estão trazendo literalmente todos os elementos do anime, do mangá, até aqui. Não estão excluindo nada, até as coisas mais difíceis, como o Labum, por exemplo. A Robin, a aura da Robin, cara. You might think you're unstoppable, but your friends aren't made of rubber. Massa. Aí, eu tô falando, velho. Sensacional. Eu diminuiria um pouquinho da trilha sonora do trailer. Ela é massa, mas eu acho que configurada. É mais ou menos a representação ali do cara. Esqueci o nome dele. Good luck. Teaser muito da hora, como sempre. O teaser ele só dá um gostinho da obra, né? Não vai mostrar todos os detalhes da história. Porém, se você, assim como eu, é uma das pessoas que já leu o mangá, já assistiu o anime, consegue pincelar aqui muitas coisas interessantes sobre esse material. Uma delas é, como eu falei, eles estão abordando tudo, pegaram todos os elementos fantásticos do mangá e realmente estão colocando na série, algo que me surpreende. Eu não imaginava que a Netflix ia fazer isso por conta da dificuldade mesmo de adaptar. Pô, o Labum, para o incrível que pareça, é uma parada fácil comparada a tudo que vai ser mostrado ou que já foi mostrado em One Piece, tá ligado? Tipo, por exemplo, os gigantes de Elbaf, aí tem as criaturas com os poderes mais pitorescos possíveis, também ali como tem aqueles membros da Baroque Works, eu não vou lembrar se eles são 15, 14, mas, cara, são literalmente animais que têm poderes, muitas vezes fala, híbridos, né? O personagem que é literalmente corpo de leão, cara de leão, só que aí tem a estrutura de andar, de falar de um homem. Então, assim, são muitas coisas que tem em One Piece que é full fantasia. E, assim, é algo muito difícil de adaptar. Só que a questão de ter o Oda na cola deles, de o Oda estar participando ativamente da produção, ajuda muito com que eles consigam ser fiel à obra e não adaptem de um modo feio. Conseguir trazer essa fantasia, esse clima, esse gosto do anime, de você realmente ter os mais inusitados tipos de personagens, de poderes, de histórias, de cenários, mas sem ficar aquela coisa que você olha assim e diga, nossa, foi feito por fã com baixo orçamento, sabe? Existem coisas aqui na produção que ainda não me agrada tanto, como eu falei, alguns figurinos, algumas caracterizações acabam ainda beirando meio que uma coisa de cosplay, de coisa feita ali com baixo orçamento, sabe? Mas eu acho que a produção, eu vejo que a produção da segunda temporada, comparada à primeira, melhorou muito e no geral tá muito boa. Com relação mesmo à adaptação dos poderes da Robin, parecem estar excelentes. Outra coisa, eu não posso falar sobre a atuação completa porque eu ainda não vi a série, mas assim, pelo que eu vi no trailer, a atriz está fazendo um trabalho sensacional. Leira Abova, provavelmente estou falando errado, afinal ela é russa, né? Parece que caiu com uma luva nessa figura da Misa Sander, que aqui tem um papel de antagonista e aí depois tem um plot bem interessante com ela. Eu não vou dar spoiler para quem nunca assistiu o anime ou leu o mangá, mas ela é uma figura bem complexa, muito mais interessante do que você pode imaginar vendo ela como uma simples vilã, um capanga de início. Então é preciso que realmente tenha uma atriz talentosa, uma atriz que saiba ir entre várias camadas para poder compor bem a personagem. E ela de início confronta, né, os chapéus de palha, e aqui parece estar muito bem desenvolvido essa questão dela.
Uma polêmica que muita gente está falando sobre a questão da Vivi, né? Sobre agora ser uma atriz indiana e aí no mangá, no anime, a pele dela é branca, não só dela como do pai, e aqui ela é negra. Cara, eu acho assim o seguinte, eu não posso chegar aqui e dizer assim, ah, todo mundo que não gostou da adaptação, que está reclamando que a Vivi está sendo adaptada de maneira diferente no live action, é racista. Porque isso seria injusto. Tem muita gente que simplesmente quer ver a mesma coisa que viu no mangá, no anime, retratado na obra que vai se adaptar para o cinema, para a série. Afinal, muitos elementos de One Piece estão sendo retratados 100% iguais. Então, quando existe uma mudança, é lógico que existe um estranhamento, é normal ter uma rejeição. Porém, também existe muitos ataques racistas que estão sendo levados para a atriz, né? Muita gente que aproveita dessa questão da mudança da personagem para poder manifestar seu ódio, seu racismo, e aí eu não compactuo. Mas o meu comentário é o seguinte, eu entendo a galera que quer as coisas do jeito que sempre foram, beleza, é o direito dela, não estou aqui para dizer, ah, você está errado, você tem que abrir sua cabeça, é o que eu penso, mas a pessoa tem o direito de querer ver tudo igual, sabe? Cada um tem o seu direito. Tem gente que quer um live action 100% igual, sem mudar uma vírgula, e ele é tão fã quanto o outro que aceita adaptações. Mas assim, eu entendo a mudança, principalmente pelo Oda estar envolvido e pelo ter um fundo de justificativa nisso. Porque a Vivi, ela vive num reino que é o chamado Alabasta, um reino fictício, mas se você pega a estrutura de Alabasta no sentido de que é um país desértico, um país árido, que ali tem altas temperaturas, e você faz um comparativo com a vida real, você vai notar que é mais natural que pessoas de tonalidade escura, pessoas negras com a melanina mais acentuada, consigam viver de maneira melhor nesses ambientes do que pessoas brancas, do que pessoas que não têm a presença de melanina. Afinal, é fato de que pessoas que são negras, pessoas que têm a pele escura, elas existem mais. A questão do próprio câncer de pele, ela consegue ter uma qualidade de vida melhor num ambiente árido, num ambiente quente, do que pessoas europeias. Aí muita gente vai dizer assim, ah, mas ficção não precisa se ligar aos fatos, não precisa se alinhar. Ok, mas assim, eu acho que é uma mudança que faz sentido, é uma mudança que eu não vejo estragar a obra de maneira alguma, essa é a minha opinião, e eu vejo que o Oda está por trás da mudança. Ele se agradou, ele escolhe os atores, as mudanças envolvidas nos personagens. Se você for parar para pensar, o próprio Inaki Godoy, ele não tem a aparência igual a do Luffy. O Luffy, por mais que o Oda diga que é brasileiro, a aparência dele é de um garoto asiático. E no live action, ele parece um cara que mora aqui no sertão da Bahia, tá ligado? Eu sou baiano também. Ele parece um cara que mora no sertão da Bahia. Ele não tem uma aparência igual a do Luffy. E todo mundo aceitou, todo mundo comprou a ideia por conta dessa questão do Oda dizer que parece um brasileiro, que tem essa questão latina. Então muita gente associou a Inaki a essa imagem, né, que o Oda constrói e aceitou. Então assim, por que não também aceitar se adaptar ao fato da Vivi ser indiana? Voltando a falar sobre a adaptação do mangá e do anime, o que eu estou mais curioso aqui para ver é realmente não só a representação dos poderes, mas o arco do Chopper, porque o arco do Chopper no mangá e no anime é uma das coisas mais emocionantes que se tem em One Piece. E assim, o One Piece tem muita coisa emocionante, tem muito arco que você realmente mareja os olhos, tá ligado? De criança a adulto, marmanjo. Mas o arco do Chopper é top ali, 10 histórias mais emocionantes e interessantes, até porque tudo que envolve animais, maltrato, sabe? A gente tende a sentir. Então eu espero que a série consiga traçar o arco do Chopper tão bem, tão emocionante quanto o mangá. E aqui a vantagem da série em relação ao anime, que como ele tem uma estrutura linear de poucos episódios, ele vai cortar muita enrolação que se tem ali com a Toei. Então o arco fica mais orgânico. Porém, tem que tomar cuidado para não ficar superficial também. Mas as minhas expectativas estão boas porque a primeira temporada, apesar da limitação ali do baixo orçamento, da produção ser inferior ao que está sendo apresentado aqui na segunda temporada, eu no geral gostei bastante da adaptação, acredito que a segunda vai ser melhor ainda.
Mas essa é apenas a minha opinião. O que, que você achou do teaser? O que você achou do react? Qual é a sua opinião sobre a Vivi? Comente aí à vontade, claro, sem ofender ninguém, sem ofender nenhuma pessoa também no que diz respeito à sua cor, à sua opinião sobre o assunto, mas você pode comentar se você não gostou da mudança da personagem, por que, que você não gostou, se para você tá tudo bem, quais são as suas expectativas para a série. Fique à vontade, o ambiente é para a gente conversar e ter aquela resenha boa, como todo bom nerd. Até a próxima, como deve ser.